Olá, queridos catequizandos! Estamos hoje reunidos no quinto encontro da terceira etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa Ramos, E nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Retornando ao nosso encontro anterior, o tema tinha: o discípulo vive a fé em comunidade. Onde o grande desejo de Jesus Cristo era o quê? Que nós sermos irmãos, indiferente de religião, de raças, de crenças, Mas termos uma fraternidade entre pessoas, E não vivermos isolados, mas sim sermos igreja, vivermos em constante evangelho de Jesus, constante no evangelho de Jesus, conhecendo a Ele e a todos os seus ensinamentos. Vocês já responderam às atividades da catequista? Então procurem responder para que vocês estejam bem praticantes e bem presentes nesse encontro. Hoje, o nosso quinto encontro temos como tema Esperança Cristã. Viemos de Deus e para Ele retornemos. Fomos feitos para Deus, para uma felicidade sem fim. No caminho da terra deve ser vivido com dignidade, só no olhar de Deus. A certeza da felicidade plena na casa de Deus, uma felicidade plena na casa de Deus, Acolher a vida da morte está em nossas mãos. Não é simples fazer discernimento sobre a escolha do caminho a seguir. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas acreditar na vida eterna não é só pensar no depois, no pós-morte, mas na escolha a que fizemos, para onde Ele nos conduz. Então, a esperança nos aproxima de Deus, desde a nossa vida concreta. Então, somos nós que vamos ter esses segmentos do bom, do bem ou do que é errado. Esta é uma palavra do livro. Então, hoje, nesse encontro, eu quero que vocês abram a Bíblia na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Repetindo, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 13 ao 17. É a manifestação de Cristo e do adversário. Então, nesse capítulo, é a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a vinda dele. É o que se fala sobre ele retornar novamente, E nossa reunião com ele. Mas no versículo 13, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, tome nota e não se relacionem mais com ele, para que se envergonhem. No entanto, não tratam-os como inimigos, mas procurem corrigi-las como irmão, Saudações finais. Que o Senhor da paz lhe dê a paz, sempre e em todo lugar.
Segundo o Senhor esteja com todos vocês. Essa saudação é feita por Paulo, a punho. Ele escreveu essa saudação para todos nós. Este é o sinal que atinge todas as minhas cartas. Em todas as cartas, São Paulo, ele mandava uma oração para a gente de força, né? Então, revisando essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fez a carta em 3 sessões, que ele falava sobre os problemas da igreja. A primeira carta, ele falava sobre a esperança, apesar das perseguições. A segunda sessão da carta, ele falava com clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E no terceiro desafio, sessão da carta dele, ele é um desafio às pessoas ansiosas, aquelas pessoas que tinham medo de seguir a palavra e seguir evangelizar. Então, nessa primeira carta, nessa primeira sessão, que é a esperança apesar das perseguições, Paulo, ele sempre fazia as orações e solicitava. E o que é que ele temia? Ele temia que os tessalonicenses, por amor e pelas perseguições que eram até dos gregos, dos romanos, eles perseguiam muitos cristãos. Então, Paulo temia que eles fraquecessem na fé e não continuassem com seus evangelhos, a palavra de Deus. Então, ele enfrentava, ele fazia essas cartas para dar força para eles enfrentarem essas perseguições, mesmo que fossem martirizados, perseguidos, humilhados, maltratados. Eles recebiam essa força através das cartas de Paulo. E eles continuavam, mesmo Paulo preso e isolado, ele mandava essas cartas de força, de esperança, estimulando que eles continuassem evangelizando e acreditando que o Senhor retornaria. Então ele relembrava todas as cartas, aquele sofrimento deles, a participação no reino dele, de Jesus, o sofrimento que Jesus passou por nós e que tudo foi recebido e glorificado, né? Então Paulo, ele relembra o retorno de Jesus ao tratar a justiça. Afinal, aqueles que oprimem essas pessoas, eles vão ser julgados por Jesus. Então ele dizia que não tivessem medo, fossem firmes, continuassem, acreditassem, por mais que eles estivessem sofrendo. Né? Na segunda sessão, Paulo continuou falando sobre o retorno de Jesus. Os perseguidores usavam palavras falsas, onde eles diziam que Jesus não voltava, que o Senhor tinha abandonado eles, que eles estavam sofrendo, que eles estavam sendo maltratados e que eles deveriam não seguir mais a Jesus. Usavam até palavras em que Paulo não tenham sido ditas por ele. Então, ele retornava perturbando os seus ensinamentos. Eles perturbavam os ensinamentos de Paulo e até mesmo os de Jesus. Então, eles se inspiravam. Então, ele mandava essas cartas para confrontar os rebeldes e libertar essas especulações que eles diziam que o mundo ia se acabar. Ia ter um apocalipse, que tudo ia acabar e que o Senhor não retornaria. Então, os cristãos, eles temiam, eles ficavam na dúvida em quem ouvir. Se os rebeldes, os perseguidores ou a Jesus, a palavra de Paulo, né? A terceira sessão, que é o desafio ao ansioso, que não significa ao preguiçoso, né? Mas irresponsável, o que se recusa a trabalhar ao saber que o Senhor vai voltar. Se ele sabe que o Senhor não vai voltar, então por que eles iam trabalhar? Eles iam evangelizar. Então Paulo, nessa terceira sessão, ele temia essas pessoas também. Aí eles ficaram enfraquecidos e não continuar um evangelho deles e trabalhar. Eles tinham medo e, ao mesmo tempo, eles eram muito dependentes de algumas famílias ricas,
né? Os pobres, eles eram submissos. Então, se eles trabalhavam com aquelas pessoas, eles temiam evangelizar, continuar com aquele evangelho de Jesus, de falar a palavra do Senhor retornaria. Então, era difícil para eles. Então, essa carta, Paulo fazia todas essas ações, estimulando a que os cristãos não caíssem, não sentissem desvalorizados, não sentissem fora do amor de Cristo, né? Então, eu tenho algumas atividades, algumas perguntas em que vocês vão responder as catequistas de vocês, né? A primeira pergunta: o que esta palavra de Deus nos diz? Que na leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o que a palavra de Deus nos diz? A segunda atividade, questão da atividade. Que lição nos oferece? Leiam, vejam, reflitam. Que lição nos oferece? Que convite nos faz nessa segunda carta de São Paulo? Que convite ele faz? Ele nos faz. Reflitam. Temos também aqui no Salmo 23 o seguinte, eu quero ler para vocês: o Senhor é meu pastor. Senhor Jesus Cristo, Tu és a vida e ressurreição. Afirmastes que na casa do Pai há muitas moradas. Confiamos nesta Tua palavra. Faça-nos acreditar e viver em plenitude a vida que nos destes para sermos a vida plena em Ti. Amém. Olha que lindo. Leiam, reflitam esse salmo. Salmo 23 da Bíblia. Muito bonito. Eu tenho também para vocês compromisso da semana, além das 3 questões feitas na atividade. Eu tenho um compromisso. Buscar dados estatísticos de jovens que morrem por causa da droga, por causa de altas velocidades de trânsito, de moto, de skate, de bicicleta, seja qual for o meio de transporte, em que velocidades chegaram a perder as suas vidas. Da violência doméstica, da violência na rua, pela droga, pelo álcool, né? E das bebidas. Façam relatos, escrevam, pesquisem e façam algumas buscas estatísticas de como está essa violência, para que nós podemos avaliar a nossa comunidade diante de todas essas violências, tá? Compreendendo a missa. Na missa, fazemos parte da Assembleia dos Filhos de Deus. Nas celebrações, participamos com palavras, gestos e atitudes. O olhar, as mãos, a palavra, o silêncio, os seus gestos, tudo é expressão de sua vida. Não podemos ficar isolados, mudos, cada um no seu cantinho, nunca. A nossa fé, o nosso amor a Jesus e os nossos sentimentos são manifestados através de gestos, das palavras, do canto, a posição do corpo e também do silêncio. Na missa, celebramos a fé em Deus na vida da comunidade. É lá que nós nos encontramos, é lá que nós cantamos, ouvimos, fechamos os olhos e refletimos. Sentimos a presença de Deus através do diácono, através do padre. A igreja somos nós. E nós podemos viver lá, sempre em harmonia com a comunidade e com a igreja. Agradeço a vocês e quero que vocês estejam presentes na igreja e estejam bem ativos nas atividades da catequese. Tenhamos uma boa avaliação desse 5º encontro, né? E que vocês fiquem com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, né? Vamos agradecer a Deus.
em tudo o que temos. Amém.